Bom dia, meus amores. Hoje, quarta-feira, né? Nós vamos dar continuidade à nossa rotina. Vamos para o livro de português, página 30 e página 31. A gente está quase concluindo a unidade 1 do livro de português, onde nós estamos trabalhando o gênero textual diário, né? Então, vamos ler com Tia Kaline a página 30. Página 30, a partir daqui, minha vida de menina. Mas vamos fazer aqui uma breve leitura sobre esse tópico aqui, esse tópico verde. Você já leu 2 diários pessoais ficcionais, ou seja, é ficção, que foram escritos com a finalidade de divertir os leitores, ou seja, aqueles tanto o diário de Serafina como Lelê, o Príncipe Submarino, que é um diário só postado no blog. O intuito daqueles 2 textos era divertir o leitor, né? Cristina Porto, escrito com a finalidade de divertir os leitores. Cristina Porto e José Roberto Toureiro criaram os personagens Serafina e Lelê e os respectivos diários. Agora, você lerá um trecho de um diário pessoal com fatos reais. Minha vida de menina. Helena Morley é uma garota que viveu em Diamantina, Minas Gerais, no fim do século XIX. No diário, ela relata fatos que ocorreram em sua vida quando ela tinha entre 12 e 15 anos. Como você imagina que uma pré-adolescente se divertia no fim do século XIX? Leia o diário de Helena e confira. Lembra que Tia Kaline até levou para a sala o diário de Anne Frank, que era um diário também real, de uma menina que viveu os tormentos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e anos depois o diário dela foi transformado em livro. Hoje em dia é um livro conhecido no mundo inteiro, o Diário de Anne Frank. Então, como eu disse a vocês, existe um diário fictício. Nós trabalhamos na sala o Diário de Biloca, lembra? Acho que trabalhamos outro, que eu não estou lembrada agora, mas eu lembro bem do Diário de Biloca, que a gente até encontrou o livro. Foi nos nossos primeiros dias de aula. E trabalhamos no livro já esses 2, tanto o Diário de Serafina como depois o Lelê, o Príncipe Submarino. Falei com vocês a respeito do Diário de Anne Frank. E agora nós vamos ler o diário dessa menina, de Helena Morley, final do século XIX. Olha aqui, minha vida de menina. Terça-feira, 21 de fevereiro. Ontem, jantei com minhas tias inglesas. Vou lá sempre depois da escola. Tomo café e demoro um pouco, às vezes meia hora no máximo. Não me demoro mais porque lá não se tem com quem brincar e eu não sou capaz de ficar muito tempo sentada na sala, só ouvindo conversa de gente grande. Passei lá depois da escola e estava um amigo de minhas tias, que gosta também de mim, seu Benfica. Ele me perguntou se eu gostava de fantoches. Eu respondi que muito. Ele disse que eu fosse avisar a mamãe e voltasse para jantar com minhas tias, que ele e Dona Terezinha passariam lá para nos pegar e levar os fantoches. Como seu Benfica é legal. Que noite boa! Nunca vi uma coisa mais engraçada que a dança daqueles bonecos. Parecem gente. Então, os 2, Briguela e Maricota, Briguela e Maricota, são impagáveis. A gente fica até duvidando que sejam bonecos. Seu Benfica nos levou no meio de um espetáculo, um pacotão de luminárias e canudos, que fomos comendo enquanto assistíamos aos fantoches. Ô noitezinha boa, era bem bom se eu pudesse ir todos os dias. Seu Benfica me perguntou se eu gostei e eu respondi demais. Ele então prometeu que vai me levar mais algumas noites. Gostei de dizer algumas, podia ter dito mais uma.
mas minhas tias me disseram que não contasse muito com isso, porque a mulher dele não é tão franca como ele. Às vezes ele promete e ela não deixa cumprir. Também que me importa, eu já fui 2 vezes. Aí aqui embaixo o significado de luminária, que é um canudo feito de massa com recheio de doce de coco. Deve ser uma delícia. Aí vamos agora para responder. Depois de ler o diário de Alina Morley, converse com seus colegas. Você pode, como não tem os colegas para conversar, converse com sua mãe, com as pessoas da sua casa, sobre as questões a seguir. No dia contado por Helena nesse trecho do diário, como ela se divertiu? O que foi que aconteceu, crianças? Tá bem fácil essa. O que foi que ela fez? Ela foi assistir ao espetáculo de fantoches. Então, nesse dia aqui, no registro do diário de Helena, que é um diário real, o que foi que ela fez para se divertir nesse dia? Ela foi assistir a um espetáculo de fantoches, não foi? O que foi que ela fez mais? Ela comeu doces durante a apresentação, não é? Então, ela está um pouquinho. Ela foi assistir a um espetáculo de fantoches. Espetáculo, olha aqui, espetáculo. Essa palavra é paroxítono, oxítono, proparoxítono. Última, penúltima, antepenúltima, acentuada. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Espetáculo. Ela foi assistir ao espetáculo de fantoches. E comeu doce durante a apresentação. Então foi isso que a Helena fez para se divertir nessa noite. Compare a diversão escrita no texto com os tipos de diversões comuns hoje em dia. Isso aí é uma resposta pessoal que eu quero ver de cada um de vocês. Compare. A diversão de Helena foi assistir a um espetáculo de fantoches. E vocês, como é que vocês fazem para se divertir hoje em dia? Como é a diversão das crianças de hoje em dia? Aqui na nossa comunidade, a gente ainda pode dizer que as crianças brincam na rua, que ainda tem as brincadeiras mesmo de antigamente. Apesar de que, infelizmente, a tecnologia... Infelizmente não, isso é bom. Mas a tecnologia não pode substituir o brincar ao ar livre com outras crianças. Então, compare a diversão descrita por Helena. Você vai comparar a diversão dela com os tipos de diversão comum hoje em dia, na nossa sociedade, ou seja, aqui, na nossa cidade. Né? Por exemplo, qual a diversão comum aqui? Por exemplo, ir para a praça, brincar os pula-pula, ir brincar na rua, de queimada com outras crianças, enfim. É uma resposta pessoal. 2. Esse tipo de diário foi escrito com a finalidade de registrar histórias imaginadas pelo autor, registrar fatos importantes na vida do autor. Lembre que nós estamos falando de um diário real, não é um diário fictício. 3. Que características do diário de Helena são semelhantes aos diários de Serafina e ao blog do Lele? Vamos prestar atenção, que a Karen vai apagar aqui. Que características nós podemos ver? Eu trouxe o apagador e não estou encontrando. Nos 3 textos, tanto no texto do diário de Serafina, como no diário de Lele, e como agora no diário de Helena, né? Que é Minha Vida de Menina. Então, vamos lá. Quais as características, crianças, que
foram que tem semelhantes, que são semelhantes dos 3 textos. Então, primeiro, a data no início do texto, né? Primeiro aqui, a data no início do texto é uma das características que tem nos 3. No início do texto. Outra característica, pense aí. Os 3 são reais? Não, só o Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Relato de fatos marcantes da vida de quem escreve. Expressão de sentimentos e emoções. Relatos de fatos marcantes da vida de quem escreve. De quem escreve. Tia, eu acho que vocês estão pensando uma coisa aí comigo. Tia Kaline, relato de fatos marcantes da vida de quem escreve, mas só o último texto a senhora disse que é real. Tem aí no texto que o Diário de Serafina e o do blog de Lelê são fictícios. Como é que marcam? Como é que ele está falando de relatos de fatos marcantes da vida de quem escreve? Sim, os outros 2 são fictícios. Mas, porém, contudo, entretanto, mesmo que seja uma obra fictícia, o autor escreveu sobre fatos importantes, fatos marcantes. Expressão de sentimentos e emoções. Todos, ele era um sentimento grande com aquela roupa. Serafina era debaixo da mesa. Data do início do texto, aqui, expressão de sentimentos e emoções. Expressão de sentimentos. E emoções. Se vocês perceberem mais alguma coisa semelhante entre eles, no texto, no meu livro do professor, só tem esses 3. Mas vocês podem, se vocês acharem mais alguma coisa semelhante, eu não vi mais nada. Vocês podem estar compartilhando comigo. Então, vamos lá. Os fatos, as características do Diário de Helena são semelhantes aos diários de Serafina e aos blogs de Lelê. São essas coisas aqui, a data no início, o relato de fatos marcantes e a expressão de sentimentos e emoções. O Diário de Lelê, um fato marcante foi a compra da roupa dele para ir para a aula de natação. Ele queria muito ir para a aula de natação. Né? Então, ele contou no diário, mesmo que fictício. Nossa, até uma hora dessa passa carro de som aqui. Ele falou sobre esse fato marcante. O Diário de Serafina, para lhe ser sincera, só se eu for ler agora. Agora de cabeça eu não estou me lembrando. Deixa eu olhar aqui. Ela fala, um fato marcante foi o esconderijo que seu nonô fez para ela. Foi? Eu acho que foi. Então, todos os 3, geralmente no diário, a gente marca fala sobre um fato importante que você considera que aconteceu naquele dia. Olha, gente, então assim, nós estamos quase terminando a nossa unidade 1. E a gente não pode terminar. Vocês ainda hoje, no poema, muitos, tia, primeira pessoa, como assim? Como é que eu sei? Muitos ainda apresentaram dúvidas. Então, assim, os textos da apostila, eles foram colocados aí propositalmente. Tanto a carta como esse poema, porque foram outros textos que eu trabalhei essa questão da primeira pessoa dentro de um texto com vocês. Então, o que é que vocês não podem, né, terminar a nossa unidade 1, fala sobre diário, sem entender o que é um texto escrito em primeira pessoa e o que é um texto escrito em terceira pessoa.
Esse aqui, ele foi um texto escrito em primeira pessoa. Se coloca dentro do texto. Ela usa palavras que a gente só se refere, a gente só fala essas palavras quando a gente se refere a gente mesmo. Quando eu digo eu estou com fome, eu fiz isso, eu fui para isso, eu estou me referindo à minha pessoa. Então, por isso que é a primeira pessoa, certo? Então, o que é que nós aprendemos sobre diário pessoal, certo? Tá aqui. E o que é que aprendemos? É um registro pessoal escrito em primeira pessoa. Aí tem entre parênteses, olha, eu. Sempre a palavra eu, meu, aparece. Então, quando vocês verem um texto, era uma vez uma menina chamada Branca de Neve que morava numa castelo distante com a sua madrasta. Então, você observe que o narrador está contando a história de um personagem. Ele não se coloca dentro do texto. E nesse caso do diário, da carta, ele se coloca dentro do texto. Primeira pessoa. É um registro pessoal escrito em primeira pessoa, eu. Quem escreve registra seus sentimentos e emoções sobre os fatos. É escrito para registrar os fatos importantes da vida de uma pessoa. Geralmente quem escreve guarda o texto para si, mas ele também pode ser publicado em livros ou em espaços virtuais, como foi o caso do blog do Lelê. Então agora nós vamos para o vídeo de geografia. Beijos. Não deixem de assistir até o final, viu? Porque eu sei quem assiste até o final.